Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia para os granjeiros. Ainda estamos um pouco inchados, então o César vai ficar mais de longe para vocês não verem muito. Mas não tem problema, né, pessoal? O importante é a informação, é aquela troca de ideia que a gente está aqui para passar para vocês. Pessoal, hoje, Hoje, o que a gente tem reparado, né? Hoje, uma das maiores dificuldades, uma pergunta que chega bastante para a gente é: César, é ventilação, pessoal. Ventilação. Mas na mínima, mais ventilação mínima, pessoal. É uma dúvida, né? É uma dúvida que o pessoal tem bastante ainda. Tem bastante. E quando eu falo toda a dificuldade, pessoal, que nós temos na nossa atividade, né? Uma das grandes que a gente repara, dentre outras que existem, é a ventilação mínima. A gente tem que ir, né, sempre melhorando ela. A dificuldade. Nós temos que se especializar nela, se aprofundar, né? Temos que ir atrás de teoria, atrás de troca de experiências e trazer para a nossa realidade. Porque, pessoal, como que, né, eu vou melhorar minha ventilação mínima? Primeira coisa, pessoal, assim, a base de tudo, ó, nós temos que saber o que nós temos na nossa mão. Isso daí. Quando eu falo isso, é a nossa parte mecânica. O que nós temos hoje, né? O que nós temos hoje na nossa realidade para estar fazendo uma boa ventilação mínima, uma boa troca de ar do nosso barracão. Existem algumas maneiras, né? Pessoas que não têm init, que fazem direto pelo túnel, essa é a realidade dele. Pessoas que têm init, pessoas que têm muito init, pessoas com menos inits, pessoas com um exaustor de uma potência, pessoas com um exaustor de outras potências, que são muitos no mercado, né? Tamanho de barracão, é todas coisas que tem que ser levado em conta. Vedação do barracão, enfim, é uma infinidade, né? Uma infinidade de coisas, uma infinidade de itens que a gente tem que avaliar para a gente chegar numa boa ventilação mínima. Então a gente tem que conhecer o que nós temos, né? Nós temos que saber a capacidade de cada exaustor nosso, né? Saber a capacidade, quantos cúbicos de ar ali por segundo ele tira, tudo isso nós temos que saber. Para daí nós começar a melhorar a parte de ventilação. César, pergunta, né, César? Passa um cálculo de ventilação. Existem cálculos. Para nós fazer esse cálculo, nós temos que saber o que nós temos lá. Nós vamos precisar saber quantos cúbicos por segundo o exaustor tira. E nós temos que saber também o que nós queremos trocar de ar. Quantos cúbicos nós temos aqui na nossa área a ser trocado. Geralmente é a área de alojamento. Então, pessoal, é a gente se aprofundando no assunto. O César vai vir falar para vocês assim, né? Há uns 2 anos para cá, o César melhorou muito o conceito dele de ventilação. Como que o César melhorou? Indo atrás de informações, né? Palestras, de técnicos de ambiências renomados. Aí a gente conseguiu melhorar. Muito apoio do pessoal aqui da área de técnicos de ambiência da integradora, com medições de aparelhos deles, cálculos, e a gente conseguiu melhorar muito. E quando você tem uma boa ventilação, né? Vamos falar de ventilação mínima, mas também faz parte da nossa ventilação, né? Sistema túnel. Mas quando você tem uma boa ventilação no teu aviário, desde a mínima, desde o começo do lote até o final do lote, tudo anda bem. É um lote que não vai, né? Pode acontecer, mas você vai ter um lote mais sadio, um lote com uma boa imunidade, uma cama boa, que precisamos de uma cama boa para nós chegar bem no final, senão também é outro problema. Não dá para você pensar num baita resultado querendo frango no lodo, né? Também. Então a ventilação mínima tem tudo, né? Está interligada a isso, ó. Uma boa dinâmica de ar, também, pessoal. Ela está diretamente ligada a uma boa ventilação mínima. Onde nós temos que criar pontos de observação. Aqui o César tem. Estou no túnel. Olha a posição das minhas fitinhas. Então, pessoal, ventilação mínima, ela está diretamente ligada a uma boa ambiência. Não adianta eu não ter uma boa ambiência, né? Uma boa ambiência, e às vezes querer furar a minha pinteira de papel. Querer ponhar mais 3 tantos de comedor infantil. Não. Ambiência é o tanque de combustível do nosso lote. E se nós tiver esse tanque furado, não adianta nós querer encher, que o prejuízo vai ser maior daí, né? Então, pessoal,
Não dá para me chegar e falar para vocês, faz assim, assim, assim a ventilação mínima. Isso ninguém consegue fazer, né? Mesmo que eu tivesse uma bola de cristal. É a realidade de cada um, adaptando na realidade dele, né? Mexendo, observando, para daí chegar num bom, né? Numa boa linha de ventilação mínima. Lembrando, pessoal, que ventilação mínima, além dessa parte mecânica que o César citou, tem a outra parte de cá. Nós trabalhamos com o ar lá de fora, é outro detalhe a ser levado em conta, né? Lá fora às vezes está quente, às vezes está frio. Lá fora às vezes o ar está entrando com 35% de umidade, mas às vezes está entrando com 80%. É tudo ponto relevante que tem que levar em conta. Por isso que nós temos que ter uma ventilação mínima maleável, não engessada, não programada, não tabelada. Como que todo lote eu vou fazer a mesma ventilação mínima. Porque a ventilação mínima é responsável por fornecer oxigênio para o nosso frango, é através dela que nós vamos fornecer e secar a nossa cama. É ela que vai levar o ar ruim da nossa granja e vai pôr um ar novo aqui para o frango. Como que eu vou fazer a mesma ventilação mínima? Você tem lote que eu alojo 3, 4 mil frangos a mais. 3, 4 mil frangos a mais respirando. Como que eu vou fazer a mesma ventilação mínima? Você tem lote que eu alojo um ventinho de 35, 36 gramas, você tem um com a loja de 50. Esse de 50 vai estar jogando muito mais gás carbônico no ar. O de 50 ele vai estar gerando já um pouco mais de umidade na nossa cama. E assim por diante. Então, pessoal, é todos os itens que tem que ser analisado. Então, nós temos que ter uma ventilação mínima maleável e uma ventilação mínima para cada realidade. Mas uma coisa eu falo para vocês, pessoal. Hoje o nosso frango, aí que está vindo as sondas de CO2 e os aparelhos aí para medir CO2 com força. Hoje o nosso frango, ele é uma máquina de conversão. E essa máquina, ela trabalha tão acelerada que ela libera muita caloria. E esse frango precisa de muito oxigênio para ele atingir o potencial dele. Porque nos manda um frango com X de potência. E para nós pegar esse potencial dele, é o oxigênio, pessoal. Falando mais uma vez, um organismo bem oxigenado, ele é mais funcional. Um organismo com nível correto de oxigênio, ele vai converter melhor. Para vocês entenderem, oxigênio, pessoal, para o frango, oxigênio. São carinhos, mais uma vez, são carinhos transportando, né, os nutrientes da ração pela corrente sanguínea. Então precisamos ter muito oxigênio para ter milhões de carinhos rodando com nutrientes da ração. Agora, um frango debilitado de oxigênio, os carinhos estão dando mais lento e menos quantia. É aí que entra a nossa sonhada boa conversão. Então, pessoal, é só nós indo atrás, se informando para nós melhorar o que nós temos. Porque como que eu melhoro o manejo meu? Me especializando nele, me debruçando nele. Não é no achômetro, não. Vamos para estudo, comprovações, ali tu consegue melhorar. E se tu ir atrás, vai dar certo. Que conhecimento nunca é demais. Você vai precisar dele. E o conhecimento, ele te solta algumas algemas. O conhecimento, ele te dá liberdade. O conhecimento, ele te dá defesa. Ele te dá argumento no momento num bate-papo. Ainda além de ele lhe dar argumento, você consegue desenvolver melhor a tua atividade. É indo atrás, pessoal. Não é às vezes querer tudo mastigado. Não. Não vai dar certo. É ir lá pescar o peixe. Não pegar o peixe pronto. É ir lá arrancar o peixe. É por aí que é o caminho. Mas vamos na fé, pessoal, que vai dar certo. Mas lembrem de uma coisa. O nosso frango precisa de muito oxigênio. Não vai dar certo. Isso não dá certo. Dois gases muito maléficos que nós temos dentro da nossa granja. É o gás carbônico e a amônia, pessoal. A amônia no frango, se você entrar na tua granja, mesmo que não tenha aparelho, é caríssimo o aparelho de medir amônia. Você sentiu aquela leve queimadinha, pessoal, tá alto. Você tá queimando o teu nariz, que tá aqui, a 1,80 m de altura. César é um pouco mais baixo, né, claro? Imagine o frango que tá respirando a 10, 15 centímetros. E muitas das vezes é lá no comecinho o problema, pessoal. A amônia vem e danifica o aparelho respiratório do frango. E esse frango não recupera mais. Não recupera. Além de danificar o aparelho respiratório,
ela joga as defesas tudo pro lixo do frango. Aquela defesa que foi criada lá atrás com a vacina lá no incubatório. Nós jogamos aquela defesa pro lixo, ó. Aí o teu frango ele tá propício a dar tudo o que não presta. A entrar tudo o que não presta. Porque na nossa granja nós temos muitas bactérias, vírus, fungos, tudo que nós imaginar nós temos. Aí que entra o nosso vazio sanitário para nós baixar essa carga. Mas elas estão aqui, esperando aquele momento, né? O momento que o frango vai dar aquela baixada na imunidade dele, aí elas entram. Porque hoje não existe uma forma mais segura, uma forma de nós dar saúde para o nosso frango, com uma imunidade dele. Um frango sadio. É a mesma coisa nós, um organismo sadio, né? A gente tem mais dificuldade. É muito difícil você ficar doente. Eu, graças a Deus, César, 44 anos, nunca posei uma noite internado no hospital. Porque a gente tem um organismo sadio. O nosso frango também. É nós aproveitar o máximo da imunidade dele. Ele tem a imunidade própria dele, tem mais imunidade que é fornecida para ele através da vacina. E o primeiro problema é a amônia alta. Ela já arrebenta com isso. Já começa por aí. Aí aquele lote que começa com problema. Nós com lote normal, vocês sabem, um lote que vem bem, um lote que não tem problema, já é difícil nós atingir um grande objetivo financeiro lá em cima, né? Que a gente sempre está de olho. Imagina um lote que dá uma farquejada. Já começa por aí. Mas então essa é a caminhada, pessoal. Nós só vamos melhorar, né? O nosso manejo é se especializando nele. E para nós ser especialistas, temos que saber o que nós temos na mão. Equipamento, baracão, tudo. São coisas assim fundamentais. Nós temos que conhecer a máquina. A máquina, né? Temos que saber detalhes da máquina. Aí nós, sabendo detalhes da máquina, nós tendo uma bagagem de estudo, e nós entendendo o comportamento do frango, chegar e olhar para ele, entender o que ele nos passa, pessoal, a nossa vida vai ser muito facilitada. E pode ter certeza que atrás de tudo isso que eu falei, conhecendo a máquina, tendo bagagem de conhecimento e conhecendo, entendendo o que o frango nos passa, pode ter certeza que vai melhorar e muito financeiramente o que nós queremos atrás. Vamos adiante, pessoal. Vamos continuar na tecla aí, sempre tentando passar conhecimento para vocês, para melhorar. Mas não consigo chegar e falar para vocês, faz essa ciclagem que é a certa. Isso não existe. E se alguém fazer, tome cuidado. Porque é impossível. Eu fazia a mesma ciclagem que eu estou fazendo aqui nesse aqui do lado, já não dá certo. Por muitas vezes não dá. Fazer igualzinho. Imagine em situações diferentes, em lugares diferentes. Bom dia, pessoal, e vamos adiante.